Um encontro divino. Êxodo capítulo 3, versículos do 1 ao 22. Bem-vindos a um dos capítulos mais intrigantes e inspiradores da Bíblia. Êxodo 3, versículos do 1 ao 22, nos leva a uma jornada profunda, onde a chama da divindade encontra a humanidade no deserto escaldante. É uma história que transcende o tempo e a cultura, oferecendo lições que ecoam em nossas próprias vidas. Imagine-se no deserto, embaixo do sol impiedoso, onde um humilde pastor chamado Moisés cuida de seu rebanho. Tudo parece tranquilo, até que, de repente, ele se depara com uma cena inacreditável, uma sarça ardente que queima sem se consumir. Nesse momento, a realidade e o divino se entrelaçam de maneira única. Neste capítulo, assistimos a um chamado divino, quando Deus se revela a Moisés com uma mensagem que ecoa pela eternidade. A voz que pronuncia seu nome: Moisés, Moisés. É o início de uma missão que moldará o curso da história e estabelecerá os princípios fundamentais da liberdade e justiça. Prepare-se para explorar não apenas a narrativa, mas também as camadas mais profundas deste encontro. Vamos desvendar os significados simbólicos e as implicações universais contidas nessas palavras antigas. Este é o mergulho na jornada de um homem, na busca pela liberdade de um povo, e, acima de tudo, na compreensão do chamado divino que toca a todos nós. À medida que nos aprofundamos em Êxodo 3, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias sarças ardentes, sobre os chamados que ecoam em nossas vidas e sobre como podemos aplicar essas lições em nosso mundo contemporâneo. Esta é uma história que continua a inspirar, a questionar e a incitar a ação. Vamos começar essa jornada épica no coração da história. Êxodo 3 diz: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, ao Monte Sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita! Por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Aí, Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo de olhar para Deus. Então, o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu, para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse: eu sou quem sou, e disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês.
O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse: Vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissessem: Tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perezeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois, você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: O Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu para nós. Agora, deixe-nos ir ao deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e, quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhe deem objetos de prata e de ouro, e roupas, com que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas. E assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. No coração do deserto, entre as areias escaldantes e o céu vasto, encontramos um dos momentos mais icônicos da história bíblica. O encontro de Moisés com Deus, na sarça ardente. Êxodo 3, nos leva a uma jornada épica de autodescoberta, fé e liderança. Moisés, outrora um príncipe do Egito, agora é um simples pastor de ovelhas, longe da agitação da corte. No entanto, Deus escolhe o cenário mais improvável para revelar sua presença, uma sarça que arde em fogo, mas não se consome. Esta chama que dança no deserto simboliza a persistência, a divindade que nunca se apaga. Deus chama Moisés pelo nome, e a reverberação desse chamado ecoa através das eras. Moisés, Moisés, ressoa na alma do humilde pastor. É um momento em que o divino se conecta com o terreno, e a jornada de Moisés é selada para sempre. No Monte Sinai, Moisés é incumbido com uma missão transcendental: liderar os hebreus à liberdade, para longe da escravidão que oprimiu seu povo por gerações. Moisés, no entanto, hesita, ele duvida de sua própria capacidade, mas Deus lhe assegura: Eu estarei contigo. A mensagem central deste encontro é a promessa da liberdade. Deus diz a Moisés: Eu sou aquele que sou. Um conceito tão profundo que está acima de palavras. É uma afirmação do poder e da autoridade de Deus, que, quando alinhados com a fé, podem mover montanhas e abrir caminhos através do mar. Este capítulo de Êxodo é mais do que uma exposição histórica, é uma lição de coragem e perseverança. Moisés, a sarça ardente e o Monte Sinai são ícones que lembram à humanidade que o divino pode se manifestar nos lugares mais inesperados e que a fé pode superar as maiores adversidades. À medida que exploramos esses versículos, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias jornadas. Que sarças ardentes encontramos em nossas vidas? Que chamados divinos nos desafiam a crescer, a liderar e a buscar a liberdade? Como Moisés, somos lembrados de que, embora as montanhas possam ser altas, a fé nos guiará. Assim, Êxodo 3 nos convida a abraçar a chamada da liberdade, acreditar na presença divina em nossas vidas e ousar liderar, mesmo quando nos sentimos incapacitados. Este é um legado que ultrapassa o tempo e continua a inspirar a busca eterna por um mundo mais justo e livre.
À medida que concluímos nossa exploração desse capítulo, somos lembrados de que a história de Moisés e a sarça ardente não é apenas um relato antigo, mas um conto intemporal de coragem, fé e liderança. Essa história épica ultrapassa as páginas da Bíblia, reverberando em nossos corações e mentes, convidando-nos a olhar para nossas próprias jornadas. Assim como Moisés foi chamado em um momento de solidão e dúvida, todos nós enfrentamos sarças ardentes em nossas vidas. São aqueles momentos desafiadores, onde somos confrontados com escolhas importantes, onde somos chamados a liderar, a fazer a diferença, a buscar a liberdade em nossas próprias circunstâncias. Os versículos que meditamos nos lembram de que, mesmo quando duvidamos de nossas próprias habilidades, há uma força divina que está ao nosso lado. A promessa de liberdade está ao alcance, desde que tenhamos fé e coragem para enfrentar os desafios que se apresentam. Nossas vidas, como a de Moisés, podem ser marcadas por momentos de encontro com Deus, momentos que nos impulsionam a agir, a liderar com compaixão, a desafiar as injustiças e a buscar a liberdade, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que nos rodeiam. Assim, convidamos você a refletir sobre sua própria jornada. Que sarças ardentes você encontrou? Que chamados divinos ecoam em sua vida? Como você pode aplicar as lições deste capítulo de Êxodo em suas próprias circunstâncias? Que a história de Moisés e a sarça ardente continue a inspirar-nos a ser agentes de mudança, a liderar com fé e coragem, e a buscar a liberdade e a justiça em um mundo que ainda anseia por esses valores universais. A reflexão é a chave para a compreensão, e a ação é o caminho para a transformação. Que esse encontro com Êxodo 3 seja um catalisador para a reflexão e a ação em sua jornada pessoal. Agora é a sua vez de agir. Como um agente de mudança, você pode aplicar as lições desses versículos em sua própria vida e nas vidas daqueles ao seu redor. Busque a justiça, promova a liberdade, desafie as injustiças e seja um farol de esperança em um mundo que precisa de líderes compassivos e visionários. Portanto, convidamos você a compartilhar este vídeo com amigos e familiares, a fim de inspirar mais pessoas a refletir sobre seu próprio chamado e ação. Deixe seus comentários abaixo sobre como você planeja aplicar essas lições em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo inspirador e histórias que desafiam e nutrem a alma. Juntos, podemos continuar a jornada de Moisés, abraçando a chamada divina, liderando com coragem e buscando a liberdade em nosso próprio caminho. Vamos transformar o mundo com fé, esperança e ação. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada.